no início do jogo, até pela característica e atmosfera, por ser um jogo de apenas uma torcida, de torcida única. Isso impulsiona, pressiona os jogadores a subir um pouco mais e colocar uma intensidade maior no início do jogo. O que nós não esperávamos era a gente errar tanto, principalmente nas transições. A gente teve uma postura interessante no sentido da fase defensiva do jogo. O plano de jogo estava sendo seguido à risca. A ideia era a gente segurar o Andrigo um pouco mais próximo do Jefferson, para que ele pudesse dar um auxílio, que a gente sabia que o lado direito do Bahia com Arthur e Nino é um lado muito forte, e o Rui fazia a primeira batida ali no Nino, e a gente estava conseguindo neutralizar bem. A bola mais aguda que entra no Moisés, o Iago estava também trabalhando muito bem ali no corredor, mas eu até falei isso no intervalo do jogo com os jogadores. Os nossos maiores problemas residiram não na fase defensiva, quando a gente não tinha bola, mas quando a gente tinha bola. Nós jogamos muito pouco, não apresentamos nenhuma qualidade na fase ofensiva e não conseguimos seguir aquilo que tinha sido planejado, que era trabalhar um pouco mais, circular um pouco mais a bola, dificultar e fazer com que a bola entrasse nos dois corredores, já que eles têm tanto o Arthur como o Rogério, jogadores de velocidade, que tem uma certa dificuldade de recomposição num bloco mais baixo, mas a gente não conseguiu fazer isso. E o Bahia teve um momento emocional muito forte no jogo, começou bem, já começou encurralando, teve duas situações, uma situação de bola parada logo no início do jogo, e teve um outro problema também que nos afetou no primeiro tempo. Tomamos 2 amarelos, um com o Wesley e outro com o Vilela. Primeiro o Vilela, depois o Wesley, né? Muito cedo, isso sobrecarregou e trouxe um desgaste ali para os 2 jogadores. Os caras estavam jogando no risco e realmente foi um primeiro tempo, principalmente no aspecto de fase ofensiva, onde a gente produziu muito pouco. Aí o segundo tempo mudou totalmente, a gente passou a ter um controle maior do jogo. O reposicionamento do Rui, a gente montou um tripé, uma segunda linha de 5, onde a gente começou a espetar mais os volantes e dificultar o jogo do Bahia. O Andrigo voltou tecnicamente, participando um pouco mais das ações. Eu sei que em 3 minutos a gente já tinha finalizado 2 bolas com perigo, que não tinha acontecido no primeiro tempo. E daí em diante, a gente passou a ter um pouco mais a bola, conseguiu equilibrar mais as ações. O Bahia teve 2 situações no segundo tempo apenas. Um contra-ataque, um chute do Rogério, e uma jogada individual do Arthur, pelo lado direito, que ele finalizou e bateu na trave. Tirando essas 2 jogadas no segundo tempo, o jogo foi bem controlado, a gente conseguiu empatar. Acho que a gente poderia, se tivesse um pouquinho mais de tempo, pela proposta que o Bahia colocou ali no final do jogo, achar 1 ou 2 bolas para fazer uma transição e poder definir também com 2-1. Mas, acho que no resumo final, por tudo que foi apresentado durante os 90 minutos, eu saio satisfeito com a mudança e a superação e a mudança de postura do meu time, de um tempo para o outro. A gente fez observações importantes e eu preciso pontuar que esse time está treinando apenas há 1 mês, é o 3º jogo deles, e enfrentar o Bahia, que é uma equipe que já vem formada desde 2018, dando continuidade ao trabalho do treinador, onde pontuou em todas as posições. Eu estava olhando o banco de reserva dos caras, é brincadeira, velho. Tem opção para todas as posições e muitos jogadores qualificados. E a gente conseguir empatar o jogo, se superar, jogar na casa do adversário, com a torcida do adversário, dentro dessa atmosfera, com pouco tempo de entrosamento, eu acho que para nós foi um jogo de superação que vai ser importante para que a gente possa, na sequência, é importante que se diga que eu não estou satisfeito, nem meus jogadores, porque empatou o jogo. A gente veio com a proposta aqui de tentar ganhar, mas, fazendo um resumo de tudo que aconteceu, eu acho que o resultado de empate foi interessante para nós, principalmente pela baixa produtividade do primeiro tempo. Mas a gente quer um time muito diferente do que se apresentou hoje aí. Segundo tempo já teve coisas positivas, só que isso só vai acontecer com a sequência do trabalho. A gente vai ter que conhecer um pouco mais, encaixar melhor as peças para que a gente possa ter uma sequência
não só de resultados, mas também de performance. Eu acho que passa muito pela entrada do Rodrigo. Inclusive lá em Jacobina já tinha acontecido esse mesmo fato, né? O Wesley estava sentindo o jogo, não estava bem no jogo, inclusive criou algumas situações de contra-ataque ali no final do primeiro tempo. A gente viu que o jogador, principalmente na parte emocional, estava desgastado. E o Rodrigo é um jogador que joga, né? Que quer a bola, que participa muito do jogo, que tem além de ter arraste, força física, tem circulação, tem qualidade de jogo, tem passe de furadinha. Então é um jogador muito interessante, que eu já conheço, inclusive foi campeão comigo jogando no Paysandu. Agora a gente está melhorando e fazendo com que o Rodrigo evolua no aspecto físico, que ele ainda tem muita dificuldade de concluir os 90 minutos. Por exemplo, no último jogo agora contra o Jacuipense, ele acabou no estado físico muito comprometido e muito fadigado justamente por essa condição. Ele é um jogador que a gente tem que estar o tempo todo controlando o peso dele, ele tem uma certa dificuldade, é um jogador maçudo. Então, realmente a entrada dele fez toda a diferença no jogo. As outras substituições, Eric por Iago, para a gente ganhar velocidade em cima do Moisés ali e qualificar um pouco mais um contra um, que a gente sabia que tinha um escape ali, a gente poderia criar. Inclusive teve até uma ou duas situações ali pelo lado esquerdo que o Eric tentou em jogada individual, acabou não tendo esse, mas a ideia era essa, de explorar um pouco mais aquele corredor. E depois a entrada do Ramon foi uma reação no xadrez do jogo, a substituição do Fernandão. Quando eu vi que estava saindo um jogador de lado para entrar um atacante de área, e no final do jogo eu já sabia que eles iam fazer bola para o lado e cruzamento e jogada de lateral e escanteio tudo na área, porque iam ter dois jogadores de área. Aí rapidamente eu já reagi, coloquei o Ramon, montamos uma linha de 5 e conseguimos neutralizar. Não aconteceu absolutamente nada no final do jogo, jogo muito controlado e talvez até se a gente pudesse aproveitar melhor algumas situações de transição ali no final do jogo, a gente podia ter conseguido fazer o 2-1, apesar de que eu acho que o resultado mais justo para esse jogo, pelos dois tempos, foi realmente o empate.